Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Sou o professor Leonan Rodrigues, de História. Está aqui no nosso canto do vídeo a Edna, que é intérprete de Libras. E juntos vamos dar essa aula para você. Então pegue papel e caneta e vamos para a aula. Bom, o nosso conteúdo da aula de hoje é a evolução do trabalho humano. Nós vamos falar sobre uma civilização que marcou a antiguidade, o Egito Antigo. Essa civilização se formou ao longo de um rio, que é o Rio Nilo, que servia exatamente para todo o processo produtivo, processo agrícola, e também, claro, na criação dos animais. Então, uma civilização muito importante que traz também contribuições para o nosso mundo contemporâneo. E, claro, dentro das maravilhas do mundo, nós temos as pirâmides que foram construídas pelos faraós no tempo antigo e que até hoje nós podemos visualizá-las ainda de uma magnificência grandiosa. Bom, então, para nós situarmos geograficamente, nós temos então o Alto Egito, o Baixo Egito, que era uma organização dada naquele momento. Você tem aí outros elementos nesse mapa, que é a Líbia, o Sudão, a Palestina, a Síria, e você então tem aí próximo ao Mar Vermelho. E o Rio Nilo, que ele sai lá ali, do Mar Mediterrâneo e vai chegar aqui até o final do nosso mapa. Então toda essa região do Egito estava sempre ao lado do Rio Nilo. Então muitos historiadores relatam que o Nilo era de fato a grande mãe, aquela que assegurava a sobrevivência dessa civilização. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa civilização. Bom, ela surge ao longo das margens do Rio Nilo devido às enchentes periódicas que enriquecem o solo para a prática da agricultura, o humus. A civilização egípcia floresceu a partir do desenvolvimento das aldeias agrícolas, conhecida como nomos, liderada por nomarcas. Então olha só, gente, o rio enchia e depois ele secava. E quando ele secava, toda a sua margem ela ficava úmida, própria para o cultivo daquilo que eles, das sementes, cevada, do trigo, que eles então tinham ali, que eles plantavam e depois iam colher. Então olha só, a importância desse rio, a importância das margens desse rio, da enchente, que era periódica, ele enchia e depois ele vazava, então propiciava uma boa agricultura. Então por isso que o Rio Nilo é tão importante para essa civilização. E primeiramente a civilização ela não tinha o faraó, nós precisamos entender isso. Elas eram constituídas por nomos, que eram aldeias agrícolas, e dentro das aldeias existia um nomarca, que era uma espécie de chefe ali daquelas aldeias. Então você tinha uma fragmentação desse território, você não tinha uma constituição de um poder central na figura de um rei, como nós vamos ter, por exemplo, dos faraós, um pouco mais à frente. Mas nesse início da civilização, você tem os nomarcas, que eram uma espécie ali de patriarcas, de chefes dessas aldeias agrícolas. Então é bom entender isso para a gente não compreender que desde o início da criação da civilização você já tem os faraós. Não, é um pouquinho mais à frente. Vamos ver então. Bom, a formação inicial do Egito Antigo ela se dá através de dois reinos distintos. O Alto Egito, que ficava ao sul, como nós vimos no mapa, e o Baixo Egito, ao norte. A unificação desses reinos, que vai dar por volta de 3.200 a.C., é que vai dar origem a um estado teocrático, onde o faraó era o reverenciado como uma divindade. Então, olha só, gente, vamos prestar atenção. Então, você tinha os grupos ali que se formam, as aldeias agrícolas, que eram lideradas pelos nomarcas, e eles estavam ali tanto no norte como no sul, que era no Baixo e no Alto Egito. Então era necessária uma unificação. Cada um estava ali fazendo como queria e era necessária uma unificação. E essa unificação aconteceu. E aí é que aparece um poder centralizado, um Estado teocrático. Ou seja, quem está no poder, que era o faraó, também possuía, além de especificidades relacionadas à política, à administração pública, à economia, ele também era uma divindade, ele era também um líder religioso, então ele ocupa uma dupla função, é um chefe político daquele estado, mas também um chefe religioso. E mais ainda, ele era uma divindade, cultuado por todos. Então, o que o faraó falasse,
pronto, todos deveriam cumprir, porque senão viria os castigos dados por ele. E esses castigos eram dados, né, a partir de um aspecto religioso e também, claro, físico. Então, por isso é importante entender o que seria esse Estado teocrático, que é o poder dado a alguém, e no caso ao faraó, de forma política, mas também de forma religiosa. E aí a história política do Egito ela vai se dividir em 3 períodos distintos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Nós vamos ver nos próximos partes dessa aula que esses 3 momentos ele têm características diferenciadas, mas que em todas elas você observará que existe ainda essa figura central, esse poder teocrático, esse Estado teocrático. Vamos lá. A economia do Egito Antigo era uma responsabilidade do Estado, né, de supervisionar o trabalho dos camponeses, a construção de obras hidráulicas, a arrecadação de impostos e a armazenagem dos excedentes agrícolas. O comércio e o artesanato, né, visavam também satisfazer as demandas luxuosas da nobreza e da família real. Então, olha só, o Estado também ele possui responsabilidade na economia. Então, de supervisionar, de verificar se o trabalho dos camponeses está sendo feito ou não, principalmente, claro, na agricultura e também, principalmente, na domesticação dos animais. Isso também existia naquele momento. O comércio ali também era supervisionado, se armazenava, né, os produtos quando havia um excedente, ou seja, quando sobrava, eles armazenavam, porque tinham os momentos de fartura, mas tinha os momentos também de escassez. Então, eles precisavam guardar para que, claro, nesse momento de escassez, pudesse ser distribuído para todos. Então, dentro da perspectiva do Estado teocrático, ele é aquele que provê o alimento para todos, mas ele vai supervisionar. E, claro, aí você também tem, né, um ponto que é do artesanato. E aí você vai encontrar peças, né, de ouro, peças de ossos, várias peças que eram feitas de barro, de madeira, mas eram peças luxuosas, que iam estar onde? Na família do faraó. Então estavam lá sandálias, vasos, várias obras de artes que estavam sendo feitas, mas para o fim único de agradar, né, o faraó e a sua família. Então, assim funcionava esse artesanato, mas existia. Até porque nós vamos compreender que o Egito Antigo ele vai ter um processo, né, de guardar alguns órgãos vitais dentro desse processo de mumificação, que acontece, claro, não são com todos, porque isso era algo muito caro, né, oneroso, então, claro, nem todo mundo na população poderia pagar, mas os faraós, eles, então, tiveram esses momentos de mumificação. Vamos para frente, então, nossa aula. Os camponeses, eles eram conhecidos como felas, né, e desempenhavam um papel crucial na economia produtiva e na execução dos projetos públicos. Então, os camponeses, eles colocavam a mão na massa, era eles que produziam o alimento, era eles que trabalhavam. Professor, mas em algum momento eu escutei que os escravos também existiram desse Egito Antigo. Sim, eles também existiram. Eles carregavam as pedras, por exemplo, que fizeram as grandes pirâmides. Eles carregavam para os diques, para as construções dos palácios, né, para alguns templos religiosos. Então, eles também existiam naquele momento. E os camponeses eram aqueles que eram forçadamente para o trabalho, né? Ninguém poderia dizer que não iria fazer, eles teriam que fazer, porque isso dependia, claro, né, da sua própria subsistência, mas também da subsistência dessa civilização. Bom, e aqui nós temos, então, a pirâmide da sociedade do Egito Antigo. Então, você tem logo acima o faraó, que era a personificação do Estado, né, e ele era o soberano divino. Depois você tinha os sacerdotes, logo abaixo, que era um grupo privilegiado que vai organizar o trabalho, né, e decidia também por todos. Então não havia uma decisão de toda a população do Egito Antigo. Aí você tem os altos funcionários, como por exemplo os escribas, que eles que ficavam responsáveis por anotar todas as prestações de serviço, para anotar a armazenagem dos produtos, todos os feitos do faraó, né? Você tem os comerciantes também, que estavam ali, né, no sentido de colocar o excedente para ser trocado, para ser comercializado com outros povos. Os artesãos também, como falei, que estavam incumbidos de fazer produtos, né, específicos para agradar o faraó.
Aí você tem os camponeses na base dessa pirâmide, né, que representavam a maioria da população, trabalhavam nessas atividades agropecuárias, eram obrigados a entregar parte da produção ao faraó, né, como pagamento dos tributos, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, que geralmente eram provenientes dentro daquilo que nós entendemos como avanço territorial dessa civilização. Então, observe, quem é a maioria? São os camponeses e os escravos, mas eles são dominados pelo faraó, pelos comerciantes, pelos sacerdotes, né, por todo o exército, pelos altos funcionários que estão acima deles. Então, eles que trabalhavam, eles obrigatoriamente tinham que trabalhar como pagamento de impostos por estar naquela terra. Os escravos eram prisioneiros. Dentro das guerras que se tinham com outras civilizações, aqueles que perdiam, eles traziam, né, aquilo que era as pessoas que sobreviviam. E elas eram feitas, então, escravos. Os filhos dela também eram feitos escravos e trabalhavam principalmente nas obras públicas. As pirâmides que nós observamos hoje, né, esse grande monumento, eles foram feitos pela mão desses escravos, que carregavam aquelas grandes pedras e levavam, então, para o deserto, para a produção dessas pirâmides. Então, esses que compunham a sociedade, essa pirâmide da sociedade, ela é estática, ela não tem movimentação. Ninguém saía de ser camponês, passava a ser artesão comerciante, ou chegava enquanto faraó. É importante entender isso, que não existia mobilidade social dentro dessa pirâmide social aqui do Egito Antigo. Bom, vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver aqui a religião egípcia. O culto monoteísta implantado, né, por um dos sacerdotes, que vai ter uma curta duração. Então, professor, é o seguinte, nós podemos dizer que o Egito Antigo, ele em algum momento ele foi monoteísta? Sim, ele foi monoteísta. Tá? Foi um breve, um curto espaço de tempo em que ele foi monoteísta. Porque na maioria das vezes ele vai ser politeísta. Tá? Mas, em qualquer questão, em qualquer livro didático, você vai perceber que há um pequeno espaço temporal que o Egito Antigo ele foi monoteísta. Já foi questão até do Enem, já caiu na prova, é importante estar atento a isso. Agora, a maior parte histórica, temporal do Egito Antigo, esta é politeísta. Vamos ver mais características dessa religião. Então, era politeísta, né? E fazia, claro, menção, né, aos animais, aquilo que estava, era a junção, né, de homens e animais. A crença na vida após a morte, o emprego da técnica de mumificação, e isso vai influenciar as ciências e a arte egípcia. Então, eles acreditavam que após a morte haveria uma outra vida, uma nova vida. E por isso os faraós entendiam que seriam então mumificados e que guardariam todos os seus tesouros. Os túmulos que eu estou falando aqui, que eles eram colocados, são as pirâmides que você observa aí, né? Pode acessar a internet e verificar essas pirâmides. Esses monumentos históricos do Egito Antigo eram os lugares onde os faraós ficavam ali, sepultados, juntamente com todos os seus tesouros, porque eles entendiam que quando chegasse a outra vida, eles precisavam também desses tesouros para sobreviver. Então, olha só, esse culto, né, que é tão inerente ao cristianismo, por exemplo, hoje, né, das pessoas ao morrerem ir para um outro lugar, né, também já existia na religião egípcia. Eles também acreditavam na vida após a morte. Por isso, a mumificação foi uma espécie de tentar fazer com que aquele corpo não fosse apodrecido, né? E mantivesse esse corpo. Aí você tem os faraós que viraram aí as famosas múmias, tem muitos vídeos, filmes que foram e contam essa história. Então a mumificação era feita, né, no sentido de você retirar alguns órgãos vitais, aplicar, né, a cera ali da abelha, você ia então envolvendo aquele corpo com várias faixas, né, não essas gases que tem por aí, mas são várias faixas, e aí com alguns ungüentos que eram também produzidos, e você mantinha ali o corpo intacto. Então é algo fascinante. Por isso que a religião e acreditar na vida após a morte faz com que também haja um avanço na ciência. E essa cera que era tirada, por exemplo, das abelhas, até hoje é utilizado para a confecção de alguns tecidos que podem fazer com que alguns alimentos durem mais tempo. É uma técnica utilizada lá pelo Egito Antigo, pelos egípcios. Então é importante fazer essa relação. Vejam que é algo que está lá na antiguidade, mas chega até os nossos dias. É importante perceber isso.
Claro, nós não estamos falando que é igual, mas nós estamos falando que é uma técnica que com certeza passou ao tempo, ao largo dos anos e milhares de anos e chegou até os nossos dias. Então, vai influenciar tanto as artes egípcias como provavelmente a ciência. Então, ela era politeísta. Vamos gravar muito bem isso dentro dessa civilização. Bom, a cultura, né, do Egito Antigo. Então, a arquitetura é algo muito marcante, os templos, os palácios, as pirâmides, as esculturas e pinturas, né, que eram temas geralmente do dia a dia, principalmente do faraó, das guerras, das batalhas que eles tinham. E você tem 3 tipos de escrita. Tá? Uma escrita que é a demótica, que é uma escrita mais, vamos assim dizer, popular, e aí quando eu falo popular não é que todo mundo dominava, mas era mais simplificada. A hierárquica, né, que também era uma escrita que era muito utilizada, principalmente quando se tratava das questões contábeis, de anotações relacionadas ao armazém. E tem essa última tipo de escrita, que ela é um pouco mais sofisticada, que era só os escribas que tinham acesso. A literatura com temas religiosos, o Livro dos Mortos, e a ciência você tem a matemática, a astronomia e a medicina. A medicina já está no Egito Antigo, sim. Para que você pudesse fazer esse processo de mumificação, é necessário a anatomia, para identificar quais eram os corpos, dentro do corpo, quais eram os órgãos vitais para serem retirados. E eles eram guardados em um outro espaço, em um depósito, um vaso. Né? E olha só, né? Quer dizer, eles pegavam os órgãos vitais, colocavam nesse vaso e faziam um processo de mumificação do corpo, tecido, ossos, etc. e tal. Então, é importante entender que, a partir de uma crença religiosa, você tem, por exemplo, o desenvolvimento da medicina, além da astronomia, porque era necessário para entender as enchentes e vazões desse rio que sustentava essa civilização, e a matemática, claro. Se você olhar as pirâmides, nós temos ali o Teorema de Pitágoras, daquelas pirâmides. Então, elas foram construídas a partir de artifícios matemáticos. Não foram simplesmente colocadas pedras sobre pedras e pronto, vamos ver o que acontece. Não, foram de fato planejadas, não foram simplesmente feitas pelo acaso. E isso é importante. E a própria escrita, que foi deixada e que faz com que até hoje nós possamos entender um pouco mais essa civilização. Então percebam, gente, a importância dessa civilização, de como ela deixa o seu legado para a nossa civilização contemporânea. Bom, então, dito isso, nós vamos para o nosso exercício. Tá? Aqui é uma questão, né, da Universidade da Pontífica, né, em 2018, que diz: na chamada Antiguidade Oriental, as sociedades, notadamente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde obras hidráulicas grandiosas eram necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades, vamos ver aqui as alternativas. A. Desenvolveu-se um modo de produção escravista intimamente ligado ao caráter bélico e expansionista dessas sociedades. Letra B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva e o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, que era o proprietário dessa terra. Vamos para a letra C. O principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, que assegurava o seu domínio sobre os outros grupos sociais. Letra D. A superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como resultado, a utilização da mão de obra escrava. E a letra E. A ampla utilização do trabalho livre garantia a produção de excedentes que era necessária para as trocas comerciais e para o progresso econômico. Então vejam só, né? Está falando de uma relação de duas civilizações, que nós já vimos a Mesopotâmia, estamos vendo o Egito Antigo. Então vamos então para a nossa resposta. Então a resposta certa é a letra B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva. E o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, que era o proprietário dessa terra. Então, muito bom entender, gente, que quem era o dono da terra era o Estado teocrático. As pessoas estavam na terra, produziam e tinham que pagar os impostos referentes a essa exploração dessa terra, ok? Estamos chegando ao final da nossa aula. Não esqueçam de acessar o plano de estudo para mais informações
E também sigam a plataforma Gonçalves Dias aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, deixe seu like, acione o sininho. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.